Allan Kardec desencarnou de uma forma súbita, em plena atividade, entregando um exemplar da Revista Espírita a um cliente, e que, segundo depois, a sua alma já estava no mundo espiritual. O que será que o codificador do Espiritismo está fazendo aí no plano espiritual desde 1869? Fica sempre aquela dúvida: será que ele já reencarnou? Será que não? Eu sou o Paulo, aqui do Diário Espiritual, sejam muito bem-vindos a mais um diário de hoje. A gente vai explorar esse tema muito fascinante, que desperta muita curiosidade de como foi o desencarne de Allan Kardec, o codificador da filosofia espírita, o que aconteceu com ele no mundo espiritual, após deixar o seu corpo físico. Eu acho que é bom para a gente aprender como que saber do mundo espiritual. Uma vez um grande mestre me disse isso: saber sobre o mundo espiritual te coloca num lugar muito autoconhecimento. Saber o que continua depois, porque evita muitas dores, né? E vamos também saber se ele já reencarnou. Algumas, não teorias, mas alguns achismos aqui de voz da minha cabeça, do que eu sinto, do que eu leio. Então, se inscreva aqui no canal. Vamos conversar sobre os últimos momentos de Kardec aqui na Terra, o que a leitura também espírita nos conta aí sobre esse movimento no plano espiritual, até porque, né, são vários vieses aí de caminhos, tá? Bom, o que eu posso começar dizendo é sobre os últimos dias de Allan Kardec, cujo nome é Hippolyte Léon de Nazareth Rivail, eu acho que é assim. Tentei treinar um pouco a pronúncia, mas é o máximo que eu consegui aqui. Ele passou os seus últimos anos dedicando mesmo integralmente a essa divulgação aí massiva do espiritismo nos anos finais antes do seu desencarne. Então, o codificador, ele enfrentou problemas de saúde ali pelo excesso de trabalho, poucas horas de sono, recebendo recomendações dos médicos, dos espíritos amigos, sobre a necessidade de mais repouso. Segundo registros históricos da época, o Kardec, ele faleceu em Paris, na rua Santana, número 59, 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência aí da ruptura de um aneurisma cerebral. Pouco tempo, né? 64 anos, enfim, uma idade aí bem jovem, né? Mas, assim, um mal súbito, né? Inesperado ali. Uma carta narra pelo amigo de Kardec, que é Emiller, né? Ao senhor Finet em 31 de março de 1869. E aí ele fala que ele faleceu essa manhã, entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar um número, né, da revista espírita a um caixeiro de livraria que tinha acabado de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem preferir nenhuma palavra, e aí já não estava entre nós. Então o Kardec, ele estava trabalhando até o último instante de sua vida terrena. Ele estava preparando uma mudança de local de trabalho, prevista para o dia seguinte, trabalhava em uma obra sobre as relações ali entre o magnetismo e também o espiritismo. A sua missão o ocupou até o último momento. O corpo de Allan Kardec, ele foi sepultado no cemitério Montmartre, né? E posteriormente, ali em 31 de março de 1870, os seus restos mortais foram transferidos para o cemitério, outro cemitério ali em Paris, onde foi erguido, né, um dolmen ali, um totem, uma referência à sua reencarnação passada como um druida celta nessas revelações espirituais. No seu túmulo, a gente acaba lendo das suas máximas mais conhecidas, que nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, né? Sem cessar, tal é a lei. Então, no sepultamento, seu amigo e astrônomo francês ali, o Camille, ele proferiu um discurso muito emocionante, ressaltando mesmo essa admiração pelo codificador. Ele disse que palavras que revelam a certeza da imortalidade da alma e da continuidade aí da vida espiritual. No final do discurso, que marcou essa cerimônia de despedida, ele declarou ali
todo o seu caminho, né, dessa passagem de Kardec, que é uma mensagem muito poderosa de fé e de imortalidade. Vamos agora falar de um momento importante. O que acontece nesse momento de desencarne? E como que saber, eu falei lá no início, como que saber sobre a vida após a morte, pela filosofia espiritual, muda tudo, né? Segundo os próprios ensinamentos trazidos por Kardec, a gente pode entender esse processo. A doutrina espírita, a filosofia espírita, ensina que toda pessoa é formada por três partes essenciais: o corpo físico, animado pelo princípio vital, a alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, ou o corpo espiritual, que une a alma ao corpo. Então, quando ocorre aí a passagem, há uma separação entre o corpo físico e o espiritual, né? O espírito. Na pergunta 149 de O Livro dos Espíritos, o Kardec questiona: em que se transforma a alma no instante da morte? E a resposta é: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Na passagem da vida corporal para espiritual acontece um fenômeno chamado perturbação. A alma experimenta um torpor, né, que é como se fosse um tranco, né, uma espécie de sono, desmaio, e a perturbação ela pode durar de algumas horas a muitos anos, dependendo do estado moral e dos atos praticados. Então, para espíritos evoluídos como o Kardec, esse processo tende a ser muito mais suave e muito mais rápido, porque o Kardec apenas, né, o corpo morre, mas o espírito continua, né? A sua jornada rumo à evolução é eterna. Então o Kardec ele também recebeu aviso sobre o seu retorno, né? E isso é muito interessante e gera muita discussão também, né? Muitos da filosofia espírita também acham esse caminho. Será que o Kardec já reencarnou ou não? Em mensagem recebida através da médium Baldin em 17 de janeiro de 1857, ditada pelo espírito Zéfiro, que foi ali registrada em obras póstumas, né? Há uma comunicação sobre a missão de Kardec. E mais tarde, em 10 de junho de 1860, na residência de Allan Kardec, através da médium Schmidt, o Espírito da Verdade tinha dito: prossegue em teu caminho sem temor. Terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Então, quando Kardec pergunta: o que queres dizer por essas palavras, por um pouco? O Espírito responde: não permanecerás longo tempo entre nós, terás que voltar à Terra. Ou seja, segundo essas comunicações espirituais registradas pelo próprio Kardec, ele recebeu avisos de que deveria retornar à Terra depois de algum tempo no plano espiritual. Mas para onde e para quando? Existem, né, muitas teorias, a gente acha muito isso. Eu, Paulo, nos meus estudos espirituais, eu acredito que isso atrapalha o processo, atrapalha toda a evolução espiritual de Kardec no seu projeto reencarnatório. Então, quando a gente vê algumas codificações de que o Kardec reencarnou em tal lugar, é tal pessoa, isso só tende a atrapalhar. Porque esse é um projeto apenas do Kardec e todos os mentores que estão, porque vários mentores, eles chegam para nos auxiliar de acordo com a nosso projeto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma casa espírita, que tem uma demanda maior de muita luz, ela tem vários espíritos amigos, além dos mentores, que estão ajudando nesse processo, porque é um grande trabalho. Então, isso quer dizer que se o Kardec vier numa missão muito grandiosa, com certeza esses mentores vão estar ajudando sim ele nesse processo. E isso vai ser muito codificado para que seja restrito apenas a eles. Então, a gente vai ficar sabendo desse trabalho do Kardec, dessa missão dele,
um tempo depois. Um tempo depois. Acho que qualquer pessoa que disser assim, ah, eu sou o Kardec aqui encarnado, eu acho desrespeitoso, eu acho que não é esse movimento, porque essa é uma informação muito restrita a essa trajetória da sua reencarnação, né? Mas existem sim princípios, né? Principais correntes de pensamento sobre a próxima reencarnação de Allan Kardec, né? Uma primeira teoria, alguns pesquisadores e algumas obras propõem que Eurípides, o apóstolo da caridade e primeiro grande expoente do espiritismo no Brasil, foi a reencarnação do mestre de Lyon, pois ele foi avisado pelos espíritos que retornaria ao Brasil, único lugar onde conseguiria ter a satisfação de ver em plena frutificação a semente que espalhará. Uma segunda teoria também que há comunicações mediúnicas, incluindo uma psicofonia do espírito Stefani Oswald, através do médio ali, Edson Barbosa de Souza, e informações do livro Na Próxima Dimensão, psicografado pelo Carlos Alberto Pacelli, que afirmam que Chico Xavier seria a reencarnação de Kardec. Existem muitos esses questionamentos e tal. Qual é a teoria que você acredita? Você acredita que o Chico seria uma reencarnação do Kardec? Uma terceira teoria é que José Herculano Pires, importante pensador espírita, ele deixa bem claro na obra Vampirismo que o codificador, por ser espírito evoluído, não teria mais necessidade de reencarnar na Terra, e que Kardec voltou não no corpo material, mas no corpo espiritual de sua concepção de mundo e de homem, presente no desenvolvimento da ciência que fundou. Eu acredito também muito nessa teoria, que foi feita assim essa escolha para o Kardec de ou ir para outras orbes mais evoluídas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, para essa escolha muito de qual o projeto reencarnatório dele. Então eu acredito muito nessa teoria também. É importante destacar que o próprio Chico Xavier, quando indagado ali se tinha consciência de ser Allan Kardec, ele respondeu: quanto a mim, os espíritos nada me informam a respeito. Especulações que fazem parte da curiosidade humana, lembrando que isso é uma característica humana. Os espíritos evoluídos não são nem um pouco curiosos, tá, gente? Então isso é uma característica muito da personalidade humana. E eu acho que qualquer informação que traga para o plano espiritual aqui, para essa matéria, é sem dúvida nenhuma muito calculada todos os efeitos, porque eles têm essa visão do todo, né? Então eu acho que, independente de ter reencarnado ou não, o que sabemos sobre a vida no plano espiritual, o que o Allan Kardec estaria fazendo lá, é de muito questionamento, né? É de muito processos que aos poucos vão sendo trazidos para nós, sim. E de acordo com alguns ensinamentos, a vida após a morte é algo muito mais simples do que se imagina, né? Porque a vida espiritual está presente aqui no plano terrestre também, como os espíritos de luz constantemente estão ao nosso lado, auxiliando. Então, a filosofia espiritual ensina que não existe céu ou um inferno eterno, mas sim esses diferentes planos espirituais que vão variar ali conforme o grau de evolução do espírito, então, com cada alma ali sendo atraída para regiões que ressoam com a sua vibração espiritual. É muito simples quando as pessoas questionam assim: para onde eu vou quando morrer? Aí você questiona para você mesmo: o que eu estou fazendo aqui nessa dimensão no planeta Terra? Você vai saber para onde você vai de acordo com o que você faz, né? Então, um espírito como Allan Kardec, com o seu nível de evolução e dedicação à humanidade, certamente estaria em planos ali elevados de luz, preparando a sua reencarnação, caso aconteça, com um projeto de tocar adiante tudo que foi feito, né? Os espíritos mais elevados, eles habitam planos de luz ali onde se dedicam a atividades relacionadas ao bem, né? A evolução de conhecimento, auxílio aos encarnados.
Então, atuando ali diretamente no plano espiritual, orientando outros espíritos, preparando novas reencarnações missionárias, ou mesmo inspirando ali os movimentos espirituais na Terra. Então, Kardec ele continua a sua obra de esclarecimento e, sem dúvida, muita coisa deve chegar nos próximos anos, né? Porque o legado, né? Ele deixou 8.000 páginas de conteúdo para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita, a doutrina espiritual, porque eu acho que qualquer pessoa que tem uma visão espiritual precisa sim ter Kardec como uma das principais obras ali dessa codificação espiritual do plano espiritual. Então a sua missão ela foi muito bem cumprida, né? Ele passou por problemas de saúde, o excesso de trabalho, mas isso não impediu de deixar esse legado completo. O mais importante talvez não seja exatamente saber onde o Kardec está hoje, se reencarnou como Eurípides, como Chico Xavier, ou se permanece no plano espiritual orientando a humanidade. Sem dúvida, o mais importante é reconhecer a sua obra, que muda a vida de muitas pessoas, né? O Brasil é o país com maior número de adeptos ao espiritismo, à espiritualidade no mundo, né? Cumprindo aquela profecia de que seria a semente espalhada por Kardec, que frutificou de forma extraordinária. Eu acho que sim, se ele encarnar, acho que talvez o Brasil seja assim um dos seus destinos de encarnação desse projeto. Minha reflexão sobre isso, eu acho que a verdade é que a essência do Kardec permanece viva e atuante. Seja qual for a resposta aí sobre a sua reencarnação, que eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter mais respostas, né? 14 anos dedicado ao espiritismo, ele nos deixou assim ferramentas muito poderosas para compreendermos a vida, né, a imortalidade da alma, né, a nossa responsabilidade na construção desse mundo melhor. As obras da codificação, sem dúvida, é um presente e que muda a vida de todo mundo. Bom, é isso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei, o seu comentário, e eu quero saber da opinião de vocês sobre a teoria que você acha sobre o desencarne de Allan Kardec, se ele já reencarnou ou se ele está atuando em frente dessa ajuda humanitária. Se inscreva por aqui, tamo juntos e até a próxima!